Então, vamos agora começar de fato. Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui iniciando o nosso dia 2 do segundo Colóquio Internacional Brasil-França e segunda Mostra Científica Online do nosso mini curso, né, que se chama Direito Comparado e Tradução. Hoje, apenas com a professora Taciana Beltrão, da Universidade de Sorbonne, é doutoranda pela Universidade de Sorbonne, e antes da gente realmente iniciar e passar a palavra para a professora, porque eu sei que estão todos aí ansiosos, alguns avisos importantes, certo? Primeiro aviso é de que durante essa atividade a gente vai passar o formulário que vocês precisam preencher para o registro da presença, tá? Isso é muito importante, não deixem de fazer. O segundo é solicitar que todos permaneçam com seus microfones no mudo, a menos que precise de alguma interação e seja autorizado pela professora, que vocês, por gentileza, vão posicionando suas perguntas no momento em que elas surjam mesmo, no próprio chat. Eu, Bisneto e Maria Júlia vamos ficar de olho nisso para poder selecionar as perguntas de vocês e reforçar com a professora para que nada se perca, certo? Também lembro a vocês que hoje à noite nós teremos uma conferência, tá? No eixo da saúde desse nosso colóquio interdisciplinar. Então, nós vamos ter aí algumas discussões interessantíssimas sobre a questão da aplicação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na área da saúde, tá? Então, acho que vai ser muito legal. Vamos ter aí 2 palestrantes, inclusive da Fiocruz, que são professores, uma na área do serviço social e o outro na área da ciência, das ciências sociais. E lembrar para vocês também do nosso evento de encerramento amanhã, tá? Que vai ser uma exibição de um projeto que a gente tem, que é o Cine Itinerante, onde a gente vai trazer um professor doutor, pós-doutorando, para falar sobre um tema altamente relevante, que é a questão do transhumanismo e inteligência artificial, tá? Nós já mandamos até o link com o vídeo, que é necessário que seja assistido previamente, tá? Para a gente poder fazer um debate bem rico sobre o assunto. E lembrar que esta certificação será a parte do Congresso inteiro, então é uma carga horária extra. Por essa razão, é importantíssimo que vocês façam uma inscrição prévia a partir da plataforma para a gente poder providenciar a certificação de vocês, tá? Durante o curso, a gente também vai estar reforçando essas informações pelo chat, para que vocês todos possam, com tranquilidade, se inteirar de tudo, tá? Qualquer coisa, a gente está por aqui, basta que vocês coloquem aí as mensagens, a gente responde todas, tá certo? A gente tem o maior prazer de atender aí a todos vocês. Então, eu desejo, mais uma vez, bom minicurso, eu estou altamente empolgada aí com esse minicurso, e professora Taciana, seja mais uma vez bem-vinda e muito obrigada por compartilhar tudo isso conosco. Obrigada, professora Isabelle. Vamos, então, começar, não é? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer por esta oportunidade. Nós estávamos juntos desde ontem, mas é uma responsabilidade grande para mim falar dessa nova teoria e desse novo método sem a professora Sylvie, que é a grande idealizadora, não é? Então, eu espero que eu esteja bem inspirada e, ao mesmo tempo, deixo o abraço da parte dela. Gostaria de transmitir que tivemos, e ela especialmente registrou, que teve excelentes momentos junto com todos vocês, embora alguns a gente não tenha podido ver, né, visualizar por vídeo, mas foi uma experiência muito agradável e eu fico feliz que ela tenha carregado no seu espírito esta boa impressão da comunidade acadêmica brasileira e, notadamente, pernambucana, que tanto me orgulha, né, porque é a região de onde, o estado de onde eu vim, onde eu nasci, e que também me orgulha e que me deixa alegre de voltar
ao Brasil, digamos, mesmo que de maneira virtual, depois de um certo tempo sem dar aulas, não é? Faz 8 anos que não dou aula, por conta da estada aqui na França. Então, voltar a dar esse mini curso, digamos assim, exatamente para uma universidade em Pernambuco, é uma alegria imensa e espero que eu esteja à altura da responsabilidade e, sobretudo, porque estou entre amigos, entre colegas e que, sem dúvida, será um momento para mim de muita alegria. Então, agradeço à professora Isabela, agradeço à organização, ao pessoal do apoio, que sem eles nós não conseguiríamos fazer nada, não é? Então, bom, nós vamos começar. Gostaria efetivamente que a gente vai tentar interagir, se tiverem perguntas que sejam feitas, e claro, todas talvez não seja possível responder a todas, mas a gente vai tentar administrar, não é? E, como eu disse no início, esse debate é extremamente importante e rico, porque vai levar a comunidade acadêmica à reflexão desse novo campo de estudo, desse novo campo de investigação científica que envolve o direito, a tradução, a tradutologia e a linguística, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar meu material. Acho que foi, não, foi ainda não. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Então, uma pequena apresentação só para mostrar a perspectiva prática do que eu vou falar, porque tudo que a gente vai abordar aqui é um tema que é útil para a minha atividade prática. Então, a pertinência dessa teoria, que é também uma metodologia, é exatamente porque ela tem esses dois viés, teórico e prático, e enquanto tradutora juramentada, eu utilizo nas minhas atividades essa metodologia e, à medida que eu utilizo, eu tenho esse olhar de pesquisa, né, de investigação, e faço esse diálogo entre a prática que estou vivenciando e a teoria, certo? Então, por isso que eu coloquei, eu sou jurista linguista aqui na França, a gente tem reconhecido já, não só na França, no âmbito da União Europeia, esse tipo de atividade de jurista linguista, em francês a gente diz juriste linguiste, em Portugal utilizam essa expressão também, jurista linguista, por isso que eu fiz questão de mostrar, porque tem sido hoje uma tendência, sobretudo para os países que se veem convidados a trabalhar a questão linguística no âmbito das atividades judiciais, não é? Tem sido uma tendência se exigir dos profissionais do direito também essa outra capacidade, essa outra competência, que eles chamam linguista, mas, na verdade, eu digo que é muito mais de tradutologia, porque para aqueles que estudam, que são efetivamente especialistas na linguística, que terão muito mais a dizer do que eu, que não é o meu caso, a linguística, ela engloba, para alguns, durante um certo tempo, englobou a tradutologia, mas a tradutologia depois seguiu um caminho independente, embora a gente possa
para, num determinado ponto, dizer que a tradutologia seria uma espécie de linguística aplicada. Bom, eu não vou entrar nessa seara porque eu não sou linguista, né? Mas para dizer que esse termo aqui na França ficou, né? Jurista linguista. Eu poderia dizer jurista tradutor também, né? E sou também tradutora juramentada junto à Corte de Apelação de Agen. E, como eu disse, estou preparando uma tese na Faculdade de Letras. Então, vocês vejam que a minha tese eu preparo em letras e não em direito. Isso eu fiz questão de colocar, porque o direito, ele ainda está muito fechado a essa discussão interdisciplinar, sobretudo no âmbito da questão que toca à tradutologia. Então, a minha tese é no departamento de línguas, de letras, desculpe, e no departamento que tem como principal linha de pesquisa conceitos e linguagem, certo? Então, para mim é uma oportunidade poder fazer esse doutorado em letras, porque eu não tenho essa formação, né, de letras. Então, isso me dá o que me falta enquanto jurista, para que eu possa fazer essa leitura interdisciplinar. Bom, vocês viram que eu coloquei ser jurista, linguista e também tradutora. E a gente vai ter aqui no nosso plano do curso momentos onde a gente vai analisar em que momento a gente atua enquanto jurista linguista e em que momento a gente atua como tradutor e se há diferença, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar quem traduz o direito. E aqui eu coloco o termo tradução no sentido amplo e já explicando quando a professora, quem esteve ontem no curso com a professora Sylvie, vocês vejam, e vai ser dito aqui, que a juritradutologia, ela tem dois pilares. O direito da tradução e a tradução do direito. Esse direito da tradução, como também a tradução do direito, é utilizado aqui no sentido amplo. No sentido amplo que envolve tradução, estrito sensu, que seria a tradução escrita, e a interpretação, que a gente diria tradução oral, certo? Então, toda vez que aqui no curso a gente falar de tradução, vocês já sabem que é tradução no sentido amplo, que vai envolver tanto a tradução escrita como a tradução oral, que é chamada pela legislação, sobretudo a diretiva 64, de interpretação. A gente tem e se combate no francês se utiliza também a palavra interpretariat, que eu diria que em português seria interpretariado. A gente não utiliza essa expressão porque é uma expressão que limita o campo de estudo como se fosse uma espécie de atividade que se limita a traduzir, mas sem uma cientificidade, certo? Então, aqui a tradução é vista no sentido efetivamente como atividade, mas como ciência, certo? Então, vamos falar depois sobre a importância da tradução, da tradução para o direito, e vamos dar alguns exemplos que a gente vê nos jornais, na jurisprudência, de situações que convidam a esse diálogo entre tradução e direito. E aí, evidentemente, eu coloquei aqui tradução, está em minúsculo, desculpa, está em... Peraí, toda vez que eu faço isso, eu me enrolo, desculpa. Vamos voltar para o plano. Sim. Então, como eu coloquei aqui sobre a importância da tradução para o direito, aqui eu coloquei em minúsculo, mas eu estou falando também tradução, o ato em si,
como também tradução, a ciência da tradução. Então, a gente poderia colocar em maiúsculo se a gente quer se referir à ciência da tradução, certo? Depois a gente vai ver de maneira resumida, claro, a gente não vai poder ver tudo, como o direito é traduzido, certo? O acesso à função de tradutor no Brasil e a realidade do judiciário brasileiro, certo? Coloquei até um exemplo para a gente discutir. Também o acesso à função de tradutor na França e a realidade do judiciário francês, onde a gente vai se referir a algumas jurisprudências que falam da literalidade e da fidelidade, certo? Depois, nós vamos ver a questão que a professora Silvia ontem já falou, que é a questão da assistência linguística, é a tradução como direito, né, para o exercício de outro direito, né, que é o direito à ampla defesa e outros direitos que a gente vai ver. O direito, e aí vem a questão toda da problemática central dessa questão juritradutológica, que é o direito a uma tradução de qualidade. Depois vamos ver o direito à tradução na legislação francesa, também de forma resumida, e na legislação brasileira. Quando eu falo aqui legislação, eu vou me limitar a tratar do Código de Processo Penal, certo? Para fazer esse corte, considerando que eu vou falar da Diretiva 64 da União Europeia, que diz respeito aos procedimentos penais, certo? Claro, evidentemente, que o direito à tradução, ele existe também no processo civil. Mas o mais importante hoje para nós é visualizar como ele se apresenta no processo penal, certo? Depois nós vamos entrar efetivamente nessa questão da juritradutologia enquanto teoria e método, né? Vamos citar, então, a partir desses dois pilares que a juritradutologia possui, como eu disse, direito da tradução e tradução do direito, nós vamos analisar dois casos práticos. Um que envolve o direito da tradução e o outro a questão da tradução do direito em si. E é aí que a gente vai ver o caso das mulheres indígenas que na região do Mato Grosso do Sul tiveram o acesso à justiça impedido por falta de tradutores, de intérpretes. E, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, que está para ser publicado. Quando ele for efetivamente publicado, eu informo a vocês, caso vocês queiram se aprofundar. Então, a gente vai ver, do ponto de vista do direito da tradução, esse caso, esse exemplo das mulheres indígenas e também na situação, eu vou falar só das mulheres indígenas, mas envolvia também as mulheres venezuelanas, né, da região de Dourados. E vamos, depois, como eu disse, para finalizar, falar da questão de como a gente vai traduzir o termo francês, o termo jurídico chamado détention provisoire, certo? Bom, tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não, nem porque, ou sim. Tá tudo bem por aqui? Então, vou continuar. Tudo certo. Não sei se você está certo? vendo, então eu abro o microfone para dizer. Tá tudo certinho por enquanto. Tá, eu diminuí, porque realmente ficaram as duas telas com o material, e aí eu diminuí a da esquerda para poder vê-los. Então, vamos começar. Então, quem é que traduz o direito hoje? Na realidade, vamos falar da prática, né? Na prática, vamos começar pela França. O direito pode ser traduzido por um tradutor juramentado, né? E aí, como eu falei no início,
esse tradutor na França, ele vai ter um estatuto de perito, ele vai dizer que ele é equivalente a um perito judicial, e aí depois eu vou explicar como é que se dá esse acesso. Mas hoje, na realidade francesa, quem traduz o direito, não é o tradutor juramentado, mas não só ele. Normalmente existe uma lista, né, no tribunal, na corte de apelação, e todas as cortes de apelação fazem essa seleção dos tradutores, e aí depois a Cour de Cassation, que é o equivalente do STJ, publica essa lista de todos os tradutores de todas as cortes de apelação. Então, quando o juiz, ou o Ministério Público, ou a polícia precisa de um tradutor, ele vai buscar primeiro aonde? Nessa lista, que é a lista dos tradutores juramentados. Então, ele vai ter nessa lista todos os tradutores, como também os intérpretes. Para a gente não estar falando sempre tradutor e intérprete, como eu disse, quando eu falar tradutor, entenda-se tradutor e intérprete, certo? Então, eles vão ter nessa lista o nome de todos os tradutores juramentados. Mas pode acontecer que não exista tradutor disponível na região ou no determinado local, e, nesse caso, eles podem convocar uma pessoa para ser tradutor. E aí é que reside a problemática também na prática, né? A gente viu, então, que o tradutor juramentado, via de regra, é quem traduz. Mas tem também o jurista linguista, que, de uma certa maneira, ele traduz, mas não da mesma forma que o tradutor juramentado. Eu vou explicar. O jurista linguista é uma função, ou diria uma especialidade, que existe precisamente no âmbito do Tribunal de Justiça da Corte Europeia, porque vocês viram que as decisões no âmbito da Corte Europeia tem fé em todas as línguas que compõem a Corte, as línguas oficiais. Então, o jurista linguista é este que vai, normalmente, digamos que é um jurista linguista do inglês, do francês para o inglês, ele vai orientar, fiscalizar o processo de redação, eu poderia dizer assim, da legislação ou da jurisprudência naquela língua específica que ele tem competência. Então, não seria propriamente uma tradução como a gente traduz quando somos tradutores juramentados. Por quê? Porque eu diria que existe um âmbito de liberdade maior enquanto jurista linguista, porque, na verdade, é como se fosse uma corredação. Existem duas versões, a versão, por exemplo, inglesa e a versão francesa, de maneira que as duas devem ser perfeitas no sentido de expressar o mesmo sentido. Então, o jurista linguista é um trabalho de extrema importância hoje no contexto da Corte, do Tribunal de Justiça da União Europeia. Por quê? Porque é ele que operacionaliza o funcionamento dessas decisões, a publicação dessas decisões, para que tenha efeitos nos países membros, né? Para aqueles que se interessam, vocês podem ver no YouTube, tem várias entrevistas com juristas linguistas, onde eles falam um pouco da experiência deles. Normalmente são pessoas que dominam 3 línguas, e tem que ser o inglês, o francês e, normalmente, uma terceira, não é? E, então, o que acontece?
Na prática, hoje, a gente vê que o jurista linguista, ele atua de maneira muito eficaz no âmbito da Corte de Justiça da União Europeia, mas ele é também um papel-chave para trabalhar, por exemplo, nas empresas multinacionais, nos negócios jurídicos, nos contratos internacionais, como para escritórios de advocacia que têm clientes de outras nacionalidades. Então, eu vou dar um exemplo. Se você você é estrangeiro e você mora, por exemplo, na França e sua família está no Brasil, e digamos que você precise fazer uma procuração ou uma renúncia de um direito sucessório, ou um contrato, ou qualquer outro ato, e que efetivamente você não possa ir no Brasil. Então, você poderia procurar ou um advogado ou um notário e efetuar um ato bilíngue, não é? Então, nesse caso, é que surge a importância do jurista linguista, que vai poder escrever o ato nas duas línguas da competência de trabalho dele. E esses dois textos bilíngues devem ser coerentes para que possam produzir efeitos, né? Igualmente, como eu disse, no âmbito de uma empresa, onde você precisa celebrar um negócio com clientes que são estrangeiros, e você precisa redigir um contrato em inglês, embora os clientes sejam franceses ou vice-versa, o mundo dos negócios convida o profissional do direito, hoje, a abrir sua capacidade, sua competência para outras disciplinas. E uma delas é a questão linguística. Quer dizer, quanto mais a gente domina a capacidade de escrever em outras línguas, maior a nossa chance de atuar em situações no mundo da globalização, no mundo dos negócios internacionais. Só que não basta falar duas línguas. Vamos supor, quantas pessoas aqui falam inglês, o espanhol, o francês? Será que para ser jurista, linguista, bastaria falar as duas línguas? E evidentemente que não. O jurista linguista tem que ser aquele que domina dois sistemas jurídicos. E é aí que hoje, na França, a gente tem vários cursos no âmbito da faculdade de Direito, de formação de juristas linguistas, onde o aluno vai optar qual é o sistema jurídico que ele quer se especializar. Então, por exemplo, ele vai dizer, eu quero me especializar no direito comparado França, digamos, Espanha. Então, ele vai ter uma parte do estudo que vai ser na França e uma outra parte do estudo que vai ser na Espanha, para que ele possa não só dominar a língua desses dois países, mas, sobretudo, o sistema jurídico dos dois países. Ele tem que ser apto a compreender o sistema jurídico desses dois países. O exemplo da professora Sylvie, que ela tem um doutorado em direito francês e em direito espanhol, o que permite que ela possa trabalhar nessas duas frentes, né? No meu caso, eu me especializei no direito comparado França-Brasil. Brasil, porque é minha formação de base, e a França, onde eu estou me formando durante todo esse período. Mas eu poderia dizer, eu estaria apta a trabalhar com o direito português,
embora seja a mesma língua, né, o português de Portugal. Então, é aí que eu me vejo apta a trabalhar como tradutora, porque o tipo de trabalho que eu faço enquanto tradutora é diferente do tipo de trabalho que eu faço enquanto jurista. Então, me vejo apta para trabalhar como tradutora, utilizando o direito comparado França-Portugal. Mas não me vejo apta completamente para dizer que eu vou redigir um contrato com todas as especificidades do direito português e do direito francês, não é? Pode ser que eu fique apta daqui a uns tempos, mas no primeiro porque exigiria efetivamente que eu tenha contato com o sistema jurídico português. Então, não basta entender a língua, é preciso entender, dominar o sistema jurídico que a gente vai utilizar como base nesse estudo comparado. Por isso que eu fiz questão de que, quando a gente fala em jurista-linguista, é uma espécie de trabalho tradutivo que o jurista faz, mas é muito mais de redação em dois sistemas, certo? Diferente do tradutor, que ele não vai colocar, dar uma consulta, digamos assim, sobre os efeitos jurídicos do documento que ele está redigindo. Então, por exemplo, quando eu vou redigir uma procuração francesa, quando eu vou redigir uma procuração utilizando uma versão francesa e uma versão brasileira, eu posso ver e analisar até que ponto os efeitos desse ato, que eu estou redigindo de maneira bilíngue, posso analisar os efeitos jurídicos desse ato. Isso é o jurista-linguista. Diferentemente do tradutor. Ele vai utilizar o direito comparado para traduzir, mas ele não vai dar a sua opinião sobre os efeitos jurídicos daquele ato, certo? Não sei se ficou claro para todo mundo. Bom, então vamos lá. O primeiro exemplo, então, que a gente vai dar de uma situação que convidaria a atuação de um jurista linguista é esse aqui, que a gente viu recentemente, né? Que é essa situação em que o Ministério da Saúde teve dificuldades, né, de entender o contrato para aquisição de vacina, porque o contrato estava redigido em inglês. Mas não só porque estava redigido em inglês, mas exigiria um jurista linguista capaz de entender não só a língua, o inglês, mas entender o sistema jurídico. O que significa cada cláusula daquele contrato, né? Então, vocês vejam que aí seria um caso de chamar um jurista linguista especialista no direito inglês em comparação ao direito brasileiro. E ele explicaria os efeitos daquele contrato, certo? Então, vocês vejam que é uma situação que falta profissionais dessa natureza. E a gente poderia dizer, mas o Brasil, é mais a questão do Mercosul, então seria mais o espanhol, o sistema americano, quer dizer, os países da América Latina, mas a questão é o sistema americano, com cada uma das suas especificidades, e o inglês, sobretudo no âmbito dos negócios, convida o profissional do direito hoje a se formar em direito comparado também. Então, como eu disse, as universidades francesas
não todas, mas algumas, permitem essa formação dupla em duas universidades. O que seria, para as universidades brasileiras, uma situação a se refletir sobre o futuro, não é, dessas atuações profissionais do profissional do direito, de que maneira está pronto, permitir que esses profissionais estejam prontos para esse futuro, né? Esse futuro que vai nos exigir de sair um pouco da nossa bolha, né? De sair um pouco do nosso sistema unicamente jurídico nacional e se voltar se voltar também para outras realidades, né? Eu estou olhando as perguntas aos poucos, eu vou parar para respondê-las. Aqui a gente também está tomando nota, tá? Certo. Não, fique tranquilo. Certo. Então, aqui é uma situação que saiu no jornal Le Monde, onde uma pessoa que mora na França, de nacionalidade alemã, fez um testamento. Um testamento que ele deveria assinar, escrever, redigir com seu próprio punho, e ele escreveu em francês. E depois se descobriu que ele não entendia o francês. E aí o testamento foi anulado. Então, o que é que acontece? Para que os atos sejam válidos no que diz respeito a um notário, ou mesmo para que o notário tome conhecimento desse ato, se for um testamento particular, é preciso que ele seja redigido em francês, aqui na França, né? Porque é a língua oficial e a língua que produz efeitos jurídicos. De maneira que, no caso específico, o cidadão alemão expressou a sua vontade, sua última vontade, todavia, na hora de redigir, ele redigiu em francês, ao invés de redigir em alemão, que era a língua dele, para que esse documento seja válido do ponto de vista formal. No entanto, essa situação se esbarra na questão da validade do ponto de vista da capacidade da pessoa provar que ela sabe o que ela escreveu. Então, nesse caso, o fato dela ter redigido em francês invalidou o testamento, porque ele não conhecia a língua francesa. Então, vocês poderiam dizer, diante dessa situação, como é que um jurista, linguista, poderia orientar esse caso? Ou mesmo um advogado, né? Então, evidentemente, seria o caso de submeter esse tipo de situação a um tabelião e orientar de uma maneira que o ato seja redigido de maneira bilíngue, e aí, nesse caso, é preciso também que o notário conheça as duas línguas, para que ele possa certificar. Então, vocês vejam que essa necessidade de conhecer sistemas e línguas diferentes exige-se não só do advogado, mas também do jurista, como do notário, como também, em alguns casos, do juiz, né? Então, nesse caso, o testamento foi invalidado por uma questão puramente linguística, certo? A outra situação, eu tirei da jurisprudência brasileira, onde, embora uma jurisprudência antiga, mas que mostra um pouco a evolução, onde não houve a assistência de um intérprete e o tribunal entendeu que não houve prejuízo para a defesa porque o estrangeiro conseguiu se expressar em espanhol. E aí vem toda a discussão.
que a gente falou até ontem um pouco na mesa redonda. Até que ponto é válida o interrogatório feito numa outra língua, que não é a língua oficial do processo, e que não é a língua que, por exemplo, o juiz domina. A gente sabe, ontem a palestra da professora Silvi foi em espanhol, né? Porque a gente tem a tendência, nós brasileiros, de achar que, bom, a gente realmente é mais fácil entender o espanhol do que entender outras línguas para a gente, né? Mas existem muitos falsos amigos, como a gente falou ontem, expressões que a gente pensa que é uma coisa e é outra. E esses falsos amigos existem, inclusive, no português de Portugal. Acho que até o professor Pablo, não sei se é isso que ele está falando, talvez quando ele diz o isolamento linguístico dos países de língua portuguesa é uma barreira ao nosso desenvolvimento acadêmico em um mundo globalizado e mundializado. Talvez não seja exatamente isso, mas o que eu quero dizer é que mesmo diante da língua portuguesa, em suas variações, o português do Brasil e o português do Portugal, às vezes a gente não consegue se entender. Então, imagine um estrangeiro que está no Brasil, num processo judicial cuja língua é o português do Brasil, e ele fala em espanhol. Será que o juiz, será que as partes, será que o Ministério Público entenderam efetivamente com precisão o que foi dito? Mesmo que vocês vejam, como eu disse na palestra da professora Silvia, ela falou em espanhol, a gente consegue entender, mas eu acho que a gente entende 80%. A gente não entende com toda a nossa capacidade que a gente entenderia se fosse uma palestra em português. Acho que todo mundo está de acordo sobre isso. Não, a não ser que a pessoa efetivamente domine o espanhol, eu não estou falando dessa questão, não é? Então, vejo que vem a essa questão da comunicação. E eu posso dizer a vocês, enquanto estrangeira, que quando a gente fala uma língua estrangeira, os jovens não, mas nós que temos uma certa idade, né? O nosso primeiro referencial é a língua portuguesa. Então, a gente tem a tendência de traduzir no nível do nosso raciocínio, do nosso cognitivo. Mas, no momento em que a gente fala, por exemplo, em francês, muitas vezes a gente faz já uma tradução automática. E acontece várias vezes, já aconteceu comigo, de eu falar em francês uma expressão, mas é porque eu me inspirei na forma de construir do português. E a pessoa diz assim, eu não estou entendendo o que você está falando. Realmente, eu vejo que você utilizou palavras francesas, mas a construção da ideia não é francesa. No início, quando eu cheguei aqui, que eu precisei fazer um artigo, fiz um artigo em francês, para mim era francês, mas eu construí a estilística e a forma de construir a ideia era do português. Então, significa que a pessoa que lê, se ela é francesa, ela não entende o que eu quero dizer. Não é? Então, eu me lembro, nunca mais eu esqueci isso, um colega do doutorado disse, eu estou vendo que é francês, mas eu não estou entendendo o que você quer dizer. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu disse, não é tão fácil assim falar numa outra língua. A gente tem que viver essa língua, entender como é que a gente expressa uma ideia numa outra língua. Muitas vezes, quando eu tenho dúvida, eu digo, eu quero dizer isso, como é que eu digo em francês? E a pessoa me diz, porque a tradução literal, ela não funciona. Imagine essas ideias. Por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, eu vou traduzir agora para o francês. Será que a tradução literal vai transmitir alguma coisa? É interessante ver, eu estou lendo 2 livros, um
de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, e o outro é O Cortiço. E a minha ideia é exatamente ver como a construção, né, do imaginário brasileiro tem sido transferido para a língua francesa. Não é? Então, não é fácil traduzir, efetivamente. Vamos lá. A outra situação diz respeito a também uma situação de um estrangeiro que domina o idioma português e, por conta disso, não foi conferido direito ao intérprete. E aí vem toda aquela questão. Será que o fato de dominar outra língua nos retira o direito de falar nossa língua originária? Eu acho que o professor Paulo tinha falado alguma coisa nesse sentido também, antes de a gente começar a palestra, não é? Palestra não, o curso. Eu, por exemplo, eu falo agora o francês, mas eu não falo como os franceses. E o meu acervo de vocabulário, de ideia e de construção do pensamento é muito mais rico no português. A minha tese eu tenho que escrever em francês. É o terror, o pior da minha vida agora. Por quê? Porque a ideia, a inspiração, ela vem em português. E agora? Como é que eu faço para transferir para o francês? Por isso que eu não estou mais escrevendo em português, para ver se eu, pelo menos, eu tenho uma incorporação, uma ideia, não é, que algum santo me inspire a escrever bonito em francês. Porque a gente aprende a desenvolver a escrita, a argumentar, utilizar toda uma, como diz sempre o professor Pablo, a retórica, né, como construir bonitas ideias. Mas quando você tem uma limitação de vocabulário, porque você fala outra língua e falar você fala a língua do cotidiano muitas vezes, mas será que eu vou conseguir escrever bonito em francês, como eu escreveria em português? Então, meu acervo de vocabulário e de argumento e de construção da ideia em francês é muito mais pobre do que em português. Então, será que no momento de um processo judicial, se eu tiver que me defender e que tiver que argumentar para o juiz, claro que eu vou preferir falar em português, porque eu vou utilizar de todas as minhas armas, de todos os meus recursos para melhor convencer o juiz. Porque, no meu caso específico, eu não me vejo apta a ser advogada francesa? Porque eu me vejo, e aí vem o que a professora Isabelle fala, num estado de vulnerabilidade profissional, intelectual. Eu posso compreender o direito francês, mas no momento de um debate com um advogado francês, onde eu não posso parar para, peraí, eu vou pesquisar, deixa eu olhar como é isso, o que é que significa isso, que eu tenho que utilizar todos os argumentos possíveis para conseguir, de maneira retórica, convencer o juiz de que eu tenho o melhor discurso, eu preciso estar segura do que eu digo, né? Então, claro, é preciso dominar não só a língua, mas a cultura, incorporar efetivamente a forma de pensar de uma outra cultura. Né? A gente diz que, inclusive, as pessoas que estudam aqui na França a comunicação intercultural é isso. A gente precisa saber como pensa o outro, a outra cultura. A gente dá sempre um exemplo, tem um sinal fechado, com, né, o sinal vermelho, mas não passa nenhum carro. O francês, via de regra, ele vai olhar, bom, não tem carro, eu passo pela faixa de pedestre. O alemão, ele vai dizer, mesmo sem carro, eu vou esperar abrir o sinal, não é? O brasileiro, eu acho que ele passa mesmo com carro, né? Não sei, estou brincando. Então, para dizer que cada cultura reage de uma forma, pensa de uma forma. E é por isso que quando a gente está nessa troca intercultural, a gente aprende a ver o outro,
a se colocar no lugar do outro. E aí chama a nossa atenção a questão linguística das minorias, não é? O professor Pablo, a professora Isabelle, a questão das minorias linguísticas, por exemplo, das comunidades indígenas. Quando um juiz diz, você não precisa de intérprete, porque você entende a língua, o português, você é integrado. Até que ponto esse conceito de dizer que ele é integrado significa dizer que ele está em condições de compreender completamente essa comunicação jurídica de uma outra língua que não é a dele originária e que não faz parte da cultura onde ele vive, dos conceitos, dos hábitos, não é? Então, tudo isso faz parte da tradução também, toda essa problemática. Bom, e aí vem exatamente esse habeas corpus de 2020, onde vejam o que o STJ disse, sendo o paciente pessoa integrada na sociedade civilizada, não torna imprescindível a tutela da FUNAI. Só se faz necessária a presença de intérprete no interrogatório se o acusado não falar ou não entender a nossa língua. O que não ocorre no presente caso por tratar-se de índio alfabetizado, eleitor integrado à nossa civilização, falando fluentemente a língua portuguesa. Quem é que está apto a dizer o grau de integração? O grau de compreensão da língua que não é a nossa língua originária. Toda essa questão diz respeito à juritradutologia. Então, a juritradutologia, ela se preocupa com isso, com o direito da tradução. E aí, como eu disse, a tradução no sentido amplo, incluindo a interpretação, quer dizer, até que ponto eu tenho direito a ser auxiliado por um intérprete. Até que ponto é o outro, vocês vejam que é o outro, o juiz, que é de uma outra comunidade, de um outro contexto, que diz, não, você fala, você entende, você não precisa. Quem está apto para dizer que eu não preciso? Será que isso é um direito indisponível, não é? A gente poderia falar em um direito indisponível, de maneira que eu digo, sou eu que sei das minhas limitações. Então, não caberia o outro dizer, não, você pode entender e você pode falar, você entende bem. Entendeu? Então, todas essas questões a gente precisa rever para pensar o outro. Quando a gente pensa o outro, a gente tira eu diríamos até esse estado de um pouco de prepotência, não é? De achar que a gente, na nossa cultura e a partir da nossa cultura, a gente pode avaliar a cultura do outro, não é? E aí a Lígia também comenta, não é? Essa questão para as pessoas presas, né? Essa questão linguística também deve ser uma problemática importante, que merece ser revista, né? Bom, e aí então a gente vai, como é o acesso, como se dá o acesso à função. Eu vou até 17 horas, não é, professora Isabel? Só para eu controlar a minha hora, é isso? Do Brasil, você vai até meio-dia. Sim, é porque eu estou olhando. Tá certo. Então, o acesso à função do tradutor juramentado na França e no Brasil. Isso a gente já falou um pouco, mas eu vou falar dessa realidade. Como eu disse, na França, a gente passa por uma investigação do currículo, da vida profissional, da vida, do contexto moral, financeiro, tudo, porque o tradutor, ele tem fé pública, né? Então, para que ele tenha fé pública, ele tem que ter idoneidade também. No Brasil, como a gente falou, é concurso, mas o tradutor, ele guarda a independência, quer dizer, não é um funcionário público, efetivamente, né? Agora, uma questão interessante aqui na França é que a realidade é que termina que cada tradutor traduz da sua maneira.
Eu já vi, por exemplo, tradutores, onde eu peço tradução para mim, porque eu não posso traduzir para mim mesma. Então, às vezes, é meu filho que precisa de uma tradução, uma coisa, então eu peço a alguns colegas. E eu vejo que não está, a tradução muitas vezes não está errada, mas o estilo é diferente, né? Às vezes as palavras não são as mesmas que eu utilizo. Então, falta uma uniformidade no sentido de metodologia. Embora, claro, cada tradutor coloca um pouco da sua assinatura na tradução, né? da sua criatividade na forma de traduzir aquele texto. Agora, no âmbito do judiciário, o que o juiz observa é de que maneira a mensagem está sendo coerente. E essa situação de como traduzir era, de uma certa maneira, o juiz achava que a gente deveria traduzir de maneira literal. Que ser fiel seria ser literal, exatamente respeitar as palavras, fazer o que a gente chama aqui mot à mot, traduzir palavra por palavra. E a gente sabe que isso é impossível, né? Então, hoje, atualmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa na jurisprudência francesa, a palavra que se repete com mais frequência é fidelidade, mas fidelidade ao sentido. Só que o que é fidelidade, como encontrá-la e quais são os seus limites e suas características, isso não é dito. Então, termina, e aí, falando um pouco com a professora Isabel, o professor Pablo, e não sei, não sei se tem um colega, Ailton, não sei se ele está aí, eu gostaria também que ele desse a opinião dele. A fidelidade nesse contexto dos julgamentos franceses é como uma cláusula aberta, é essa expressão, né, que a gente diz, uma cláusula aberta, um termo vago, onde praticamente o juiz vai dizer, caso a caso, se o tradutor foi fiel ou não, né? E aí é o campo talvez da análise retórica, pragmática, do pragmatismo, não sei, isso daria campo para muito debate. Mas significa dizer que, na prática, o juiz vai verificar caso a caso se o tradutor foi fiel ou não, mas ele só vai investigar, o que é interessante, isso que eu vou dizer a vocês, ele só vai levantar essa discussão da fidelidade quando questionado, evidentemente. Significa dizer que quem questiona, para que a pessoa questione se uma tradução é ou não fiel, é preciso que essa pessoa que está questionando, domine também essas duas línguas da tradução. Vocês concordam? Então, foi o caso do que citou o professor Vladimir. Como ele sabia o inglês, ele viu que tinha um erro na tradução. Mas se for um advogado que não sabe o inglês, vamos supor que seja uma tradução português-francês. E se o juiz ou se o advogado não sabe o português, que é, digamos, a língua da tradução, como é que ele vai saber se teve erro ou não? Quem é que controla o tradutor? De maneira que o tradutor termina sendo um pouco incontrolável, digamos assim. Não tem quem fiscalize o tradutor no dia a dia da atividade dele. É uma fiscalização, eu diria, a posteriori. Quando alguém identifica, não, isso que você fez não corresponde. Então, é o caso que eu dei o exemplo de quando eu cheguei aqui na França. Como eu conhecia o direito francês e brasileiro e as duas línguas, eu vi que a tradutora colocou uma expressão na tradução do meu divórcio que não era fiel à realidade. Mas por que eu vi isso? Porque eu tenho uma formação jurídica. Mas aquelas pessoas que são as partes e que não são formadas em direito ou não conhecem essas duas línguas, elas pegam a tradução que foi feita pelo tradutor, que é juramentado, que tem fé pública, e elas confiam. Só que muitas vezes essa tradução, e é o que acontece, é a maior problemática,
o juiz vai se basear, às vezes, nela para decidir, para solicitar uma carta rogatória, não é? Então, vejam que essa problemática está longe de ser simples, não é? Então, voltando, a fidelidade é o nosso dever. Enquanto tradutor, eu tenho que ser fiel, mas como ser fiel e o que é e como averiguar? Isso é uma coisa que realmente está em construção. E aí é o objeto da juritradutologia, com aquelas etapas que a professora Silvia deu uma demonstração e que eu vou falar aqui um pouco. Às vezes eu bloqueio porque eu fico pensando, saem umas palavras em francês. Então, vocês vão ver que essa metodologia busca trazer uma análise lógico-semântica para garantir que a tradução seja de qualidade. Essa é a questão. É trazer cientificidade, racionalidade ao processo tradutivo. Para que a tradução não seja uma coisa onde cada tradutor tenha o seu método e que faça meio que baseado numa intuição, certo? E aí, no Brasil, a gente sabe que essa questão da tradução também não é uma coisa incorporada pelo judiciário brasileiro. Eles não dão também muito valor à atividade do tradutor em si. De maneira como citou a professora Silvia, eles acham que traduzir basta recorrer ao Google, né? E aí eu cito aqui para vocês uma situação de um réu onde foi indagada, foi discutida a questão de que o documento foi traduzido pelo Google, né? Então, eu vou me permitir de ler rapidamente, estou olhando a hora para não passar do tempo. O réu estrangeiro recorreu ao tribunal, alegando, dentre outras questões, a ilegalidade do uso da ferramenta Google Tradutor. No TRF3, o relator do caso, o desembargador federal Wilson Zurri, considerou legal o uso da ferramenta, pois teve como base decisão da Corregedoria Regional da Justiça Federal, da Terceira Região. E aí ele diz, nesse expediente, a Corregedoria autorizou o uso do Google Tradutor pelas varas criminais da Terceira Região com a finalidade de traduzir atos processuais e decisões que demandam a citação, notificação e intimação de eventuais investigados ou réus estrangeiros. Então, vejam já a questão da vulnerabilidade aí, não é? Em seu idioma pátrio, como mandados, cartas precatórias, cópias de denúncia, bem como os documentos que os instruem, com exceção de cartas rogatórias. Aí ele diz, a decisão da Corregedoria considerou o uso do Google como uma boa prática processual, uma medida idônea, bem idônea, célere, bastante célere, realmente, e com resultados satisfatórios. Aí é que está, né? Ponderou também as dificuldades que a Terceira Região encontrava para traduzir processos criminais. Assim sendo, não se torna necessário aguardar, como tem ocorrido atualmente nas diversas varas federais com competência penal, o lapso de tempo de, às vezes, diversos meses até a obtenção de tradutor-intérprete pelas vias mais convencionais. Então, para mim, essa decisão é catastrófica para o direito do réu, não é? E para o respeito à tecnicidade, à cientificidade do trabalho do tradutor. Traduzir não é traduzir palavras, não é? Bom, e aí a professora Silvia também já introduziu esse assunto quando ela fala, então, do direito à assistência linguística. Então, quando existe essa situação em que o réu, ou o acusado, ou a vítima, não fala ou não compreende a língua do processo, nesse caso, cabe o direito à assistência linguística. E essa expressão, assistência linguística, é a expressão citada pela Diretiva 64.
Por isso que a gente diz no âmbito aqui dos trabalhos da professora Silvia, a gente chama DALAL, que é Direito à Assistência Linguística. Na hora de traduzir não ficou muito bom, mas a gente deixa, então, o direito à assistência linguística, que envolve o direito à tradução dos documentos, como também o direito à interpretação. Qual é a base quais são os princípios basilares desse direito? Primeiro, vocês sabem que no âmbito da União Europeia, as decisões, elas circulam, não é? E para que os juízes, no âmbito do direito penal europeu, possam reconhecer essas decisões que vêm de outros juízes, é preciso que exista o quê? Uma confiança. É preciso que exista uma qualidade. É preciso que exista essa capacidade de reconhecimento mútuo das decisões judiciais. Por isso que se criou essa situação de que, quando a pessoa não fala a língua do processo, ela tem que ser assistida pelo intérprete, né? E ela tem que ter o direito à tradução dos documentos essenciais. E esse direito tem que ser uniforme em toda a União Europeia, em todos os Estados-membros que integram e que fazem uso e aplicação dessa diretiva, certo? Por quê? Para que exista esse reconhecimento mútuo, que é o que inspira a relação no âmbito da comunidade europeia e, por conseguinte, a confiança, a equidade do processo, quer dizer, o processo justo e o respeito ao direito de defesa. E aí, aqui está o artigo, que eu não vou ler, porque eu acho que o tempo já está um pouco curto, mas para vocês verem, o artigo 2º da Diretiva 64, ele diz que, sem demora, a pessoa tem o direito à interpretação durante a tramitação penal perante as autoridades de investigação e as autoridades judiciais, inclusive interrogatórios policiais e nas audiências no tribunal, certo? E aí vem o que me interessa, que é essa questão da qualidade. A diretiva, ela vai dizer expressamente: a interpretação disponibilizada nos termos do presente artigo deve ter a qualidade suficiente para garantir a equidade do processo. Então, vem toda a questão que a gente estava falando anteriormente, não é? Se o intérprete ele não traduz de forma de qualidade, ele coloca em xeque o direito ao exercício da equidade do processo, o direito ao exercício à ampla defesa e, por conseguinte, a equidade do processo. E aí é que reside o problema de saber o que é uma tradução de qualidade. E é por isso que eu retomo a explicação de que essa teoria, a juritradutologia, ela visa exatamente contribuir oferecendo um parâmetro, um método que possa dar uma cientificidade ao processo de tradução, de maneira a garantir essa qualidade. E é por isso que ela faz uma análise lógico-semântica dos conceitos e faz todas as etapas necessárias para verificar a validade daquele conceito ou daquela tradução que está sendo feita, certo? Também no que diz respeito à tradução dos documentos essenciais, é garantido pelo artigo 3º, então, e bem, ele repete, a qualidade é essencial. Então, vou dar um exemplo de uma situação que eu acompanhei, onde a parte no Brasil fez, eu acho que eu citei ontem, uma mera ocorrência na polícia e juntou o processo aqui na França e no momento de traduzir, o tradutor traduziu como se já existisse um processo penal, né? E que isso terminou
induzindo o juiz francês a solicitar, a enviar uma solicitação ao Brasil, para que o Brasil diga em que estado, né, o estágio, ou melhor dizendo, do processo penal que tinha sido instaurado no Brasil. Só que não existe esse processo penal. Então, vocês vejam que toda a máquina judiciária, no âmbito da cooperação judiciária, foi acionada, porque o tradutor, ao invés de dizer que se tratava de uma mera ocorrência que a pessoa fez de registrar na delegacia, ele colocou que um processo penal tinha sido instaurado. Então, vejam que para depois explicar o erro, toda a máquina judiciária já tinha sido acionada. E aí também, como foi citado pela professora Silvia, acredito, essa regra do direito ao intérprete, que é citada na diretiva, ela vai ser, de uma certa maneira, repetida no Código de Processo Penal francês, que aí eu coloquei de maneira bem simplificada, quando ele diz, durante todo o processo penal, durante todo o processo, a pessoa acusado ou vítima, que não fala ou não compreende a língua francesa, tem direito ao intérprete durante todo o procedimento, inclusive durante a comunicação com seu advogado, assim como o direito à tradução das peças essenciais do processo. Então, eu já participei de uma situação em que a pessoa foi presa, um português, e na hora de conversar com o advogado, eu tive que participar, né? Então, vejam que, e aí eu acho que eu lembro aqui a pergunta que a Lígia, e o comentário que a Lígia faz, não é? No âmbito do caso dos presos, que ela citou, que realmente, se ele tem direito a conversar com o seu advogado, se ele não fala a língua do advogado da assistência judiciária, fica complicado para ele exercer seu direito. Então, é nesse caso que é preciso que ele seja acompanhado de um intérprete, né? E é efetivamente que o intérprete deve guardar o sigilo, deve guardar a isenção. E uma coisa que é importante, o intérprete, ele não pode se ver como amigo do acusado nem da vítima, porque o que acontece às vezes com tradutores aqui na França, a gente está numa comunidade, por exemplo, brasileira ou francesa, e você vai ser o tradutor e você se sensibiliza com a situação do conterrâneo, né, que está sendo ali investigado. Você não pode, você tem que guardar a isenção, e você não pode também nem dar opinião. E ainda mais uma coisa que eu vou dizer a vocês, o tradutor, ele deve conhecer, ter as noções essenciais sobre o direito comparado que ele trabalha com especialidade. Ele não deve ser necessariamente formado em direito, mas às vezes acontece, como é o meu caso, que eu tenho uma formação jurídica. A gente tem que tomar um cuidado enorme, porque nossa função se limita a traduzir. A gente não pode dar a nossa opinião, nem explicar, digamos assim. E aí vem essa questão que a professora Isabel também falou no começo, a questão da linguagem jurídica. O tradutor está ali para traduzir o que foi dito pelo juiz. Mas eu não posso, nessa tradução, explicar os efeitos daquilo que está sendo dito. Isso é competência do advogado que acompanha ele. Por quê? Porque quando a gente fala em equidade do processo, significa igualdade de armas. Se a pessoa que fala a língua do processo não tem essa explicação, a pessoa que não fala não deve ter também essa explicação por parte daquele que faz a comunicação da tradução. Eu vou explicar melhor, eu não expliquei bem. O que eu quero dizer é, quando se está numa audiência normal, onde a pessoa fala a língua do processo, quando o juiz diz, você vai, digamos, não estou com ideia, mas vamos supor que ele diga uma expressão técnica do jargão jurídico,
mesmo a pessoa falando a língua do processo, ela não vai entender esse jargão, não é verdade? Evidentemente que cabe ao advogado dele, da pessoa, explicar, olha, isso que o juiz disse significa isso, isso e isso. Não é? Via de regra é assim que acontece. Evidentemente que a gente tem procurado debater a necessidade que os juízes tenham uma linguagem mais acessível. Mas no caso de um acusado estrangeiro, eu não posso, enquanto tradutora, que tem uma formação jurídica, explicar o jargão jurídico, explicar com detalhes os efeitos. Isso cabe ao advogado dele, porque senão eu vou estar beneficiando o acusado estrangeiro, coisa que o acusado que não é estrangeiro não possui o mesmo tratamento. Então, não sei se eu consegui me explicar. Vocês entenderam? Hein? Bom, e aí a gente vai continuar. E aí vem no Código de Processo Penal brasileiro, que traz uma coisa bem interessante, e aí caberia exatamente esse estudo. Eu vou correr, porque está chegando a hora, não é, professora Isabelle? Tem meia hora só, né? Porque se você quiser interagir um pouco e conversar, ouvir a opinião de alguém ou perguntas, eu acho que está chegando o momento. Tá certo. Ótimo. Então aí vocês vão ver, eu vou correr, porque vocês vão ver que no direito processual penal existe uma pequena diferença, penal brasileiro, que ele diz que a pessoa analfabeta tem direito ao intérprete, que isso é uma situação bem interessante que mereceria um estudo maior. Então, o que é a juritradutologia? E por que ela é útil para toda essa problemática? Porque ela vai fazer o que a gente vai chamar aqui, ela vai, a partir desses dois pilares, que tem, como disse a professora Silvia, um nexo de causalidade. Ela vai falar do direito da tradução, as situações que envolvem o direito a um intérprete e a um tradutor, mas ela vai também dar respostas de como traduzir para que esse direito seja efetivamente garantido. Então, são os dois pilares que se completam. Eu não posso falar de direito da tradução sem falar de como eu vou traduzir. Se eu digo, você tem direito a um intérprete, mas se eu não digo como fazer esse intérprete traduzir para que a tradução seja de qualidade, eu não estou fazendo nada. Então, os dois pilares têm que ser desenvolvidos e eles têm que se completarem. Então, a gente vai. A professora Silvia conceituou o que é a juritradutologia em 2010 e a diferença das outras perspectivas que até agora a gente viu no que diz respeito à tradução jurídica, é que a juritradutologia, ela chama o direito à sua responsabilidade. Ela diz, a tradução do direito deve ser debatida também pelo direito, e não só pela linguística e pela tradutologia. Vamos os três sentar para conversar como traduzir o direito. Por quê? Porque, embora a tradução seja feita e estudada pelos pelos tradutólogos, ela produz efeitos no âmbito do direito. Se ela produz efeitos no universo do direito, o direito é quem diz a validade e a eficácia dessa tradução. Então, o direito é quem dá a última palavra. Mas ele para dar a última palavra, ele precisa conversar com essas outras ciências, com a ciência da linguagem e com a ciência da tradutologia, certo? Então, basicamente, é chamar o direito à responsabilidade e dizer, venha cá e vamos todos discutir como é que a gente vai traduzir para que essa tradução seja efetivamente de qualidade, certo? E aí a gente vai falar de tradução de qualidade para poder responder a essa equidade do processo e o amplo exercício do direito de defesa. E aí vem toda a questão como encontrar essa qualidade, como traduzir a comunicação entre os juízes. E aí eu digo que o tradutor, ele é um detetive do sentido, mas ele também é um mediador intercultural, né? E um mediador entre dois sistemas.
E aí, eu vou trazer aqui rapidinho para vocês um exemplo. Isso aqui foi tirado do STJ, né? Um processo que eu acompanho. E vocês vejam que aqui onde eu circulei tem decisão estrangeira, entre parênteses, tradução. E aí eu queria chamar a atenção dos colegas Pablo, Isabel, eu acho que eu acredito que a Ailton também está aí, espero. O documento que o judiciário brasileiro recebe para averiguar ou para tomar conhecimento do que ele tem que fazer é uma tradução. Então, vocês vejam que o tradutor aqui, na cooperação judiciária entre a França e o Brasil, ele é o mediador de dois sistemas culturais e jurídicos. Então, se ele não souber o que ele está dizendo, ele vai colocar em risco o próprio funcionamento da cooperação judiciária internacional e a eficácia dessa cooperação judiciária internacional. É por isso que eu costumo dizer que o tradutor, nesse caso, ele não tem uma obrigação de meio, ele tem uma obrigação de resultado, ele tem uma obrigação de traduzir os conceitos de maneira correta e precisa. E os conceitos no direito, eles são únicos e irrepetíveis. Significa que eu não posso colocar um no lugar de outro. Eu não posso colocar posse no lugar de propriedade. Porque cada um tem um efeito. Certo? E aí, esse gráfico que eu fiz, também para mostrar a pertinência dessa metodologia. Então, aqui, a juridictradutologia, então, ela vai falar da análise do discurso, de outras questões que envolvem a linguística e a linguística jurídica. Ela vai falar da teoria funcionalista no âmbito da tradutologia, que busca o objetivo, a função do texto. Qual é a função do texto? Qual é a mensagem? E que compreende a tradução como ato comunicacional. A tradução tem a característica de um ato comunicacional. Se eu não sei comunicar o que o juiz, na base, no juiz de origem, está pedindo, eu corro o risco de prejudicar não só a segurança jurídica e o bom funcionamento do poder judiciário e da cooperação judiciária, como também do direito de defesa, certo? E do devido processo legal. E no direito, o direito vai vir com a teoria geral, vai vir com o direito comparado, para ajudar todos os três campos a dizer o que é a qualidade. E aí essa metodologia analítica, lógico-semântica, de construir os conceitos, de decodificar os conceitos e de dizer, é esse o conceito equivalente, essa metodologia, ela pode ajudar a que a gente chegue a uma tradução de qualidade. Eu estou correndo para dar tempo para vocês falarem, porque com esse assunto eu tenho uma tendência de falar muito. Então, vamos lá. Então, eu adianto aqui, ele fala aqui também, o professor, que é um jurilinguista, que ele vai dizer que a gente tem que encontrar o equivalente não só linguístico, mas o equivalente jurídico, certo? E aí vamos para o caso prático, rapidamente, onde eu vou mostrar a questão do direito à assistência, que diz respeito ao pilar do direito da tradução e depois da tradução do direito. E aí eu cito esse caso que saiu no site do Ministério Público Federal, foi da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, onde fala que a ausência de intérprete nas delegacias impedia, não é aqui, o exercício por parte das indígenas de se verem protegidas no âmbito da violência doméstica. Então, sobre esse caso, inclusive, eu redigi um artigo que vai ser publicado. Então, vejam que como é que uma pessoa de uma comunidade indígena, uma mulher que sofre uma violência, e quando ela chega na delegacia de polícia, ela não consegue falar, porque ela não tem quem a escute, ela não tem quem permita que ela exerça esse direito à comunicação, a se expressar, porque não tem intérprete. E aí ela fica no mundo dela sofrendo a violência, não é? Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente, vou fazer realmente bem rápido, porque eu quero que vocês falem,
eu quero traduzir do direito francês a expressão détention provisoire para o direito português. Primeiro é uma palavra dupla que eu vou tentar analisar em parte. Então, detention, será que seria o mesmo de detenção? Mas detenção em que sentido? Detenção de um objeto, detenção com relação à pessoa. Então, isso tudo a gente precisa investigar, porque quando a gente vai no dicionário, ele vai dizer todas as opções. Mas para que a gente saiba exatamente qual é a precisa, correta, qual é a que confere fidelidade à mensagem originária, eu preciso utilizar o método. Então, eu vou fazer as duas etapas, as três etapas, ou melhor, a primeira etapa é a etapa semasiológica, onde a partir do conceito, da palavra, ou melhor dizendo, eu vou chegar ao conceito. Eu vou decodificar esse conceito. Então, eu vou buscar nos dicionários, vou buscar os recursos que eu tenho para entender qual é o conceito de detenção provisória, né? E aí eu vou contextualizar. Essa expressão é utilizada onde? Em que contexto? No direito civil? No direito penal? E aí eu descubro que é no direito processual penal. Então, eu já excluo todo outro sentido que seja referente ao outro ramo, né? E aí eu vou contextualizar, digamos que o que eu tenho que traduzir seja essa frase. Que la famille soit avertie dès le début de leur détention provisoire conformément à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Vocês vejam que tem aqui uma mensagem, uma ordem. Estão pedindo que a família seja advertida do início dessa detenção provisória, como indica, como exige a Convenção Europeia. Então, eu tenho que passar essa mensagem de maneira correta, né? Então, como é que eu vou traduzir? E aí eu vou fazer toda uma pesquisa. Então, você veja que detenção pode ser possessão. Eu vou ver que é o ato de reter um prisioneiro. E aí eu faço toda essa investigação mesmo como um detetive, né? Eu vou verificar as expressões num dicionário comum, vou procurar no dicionário jurídico, certo? E aí eu encontro, por exemplo, no dicionário jurídico, que ele diz que detenção provisoire é incarcération dans une maison d'arrêt, d'un individu inculpé de crime ou délit avant le prononcé do jugement. Então, eu preciso começar a decodificar essa expressão. Vocês vejam que ontem a professora Sylvie falou de arrêt, no sentido de acordo, e aqui a gente tem a mesma palavra num outro sentido completamente diferente, né? Significa que o tradutor que se limita ao dicionário, ele não vai muito longe. Então, os dicionários, e não os bilíngues, mas os dicionários que trazem os conceitos efetivamente, eles devem ser o primeiro ponto de partida, mas não o único. E a gente descobre, então, que essa detenção provisória é algo que acontece antes do julgamento. Essa privação de liberdade do sujeito, mas antes do julgamento. E a gente segue outro conceito que a gente encontrou, que aí fala que é uma medida durante a informação judiciária e durante a comparução imediata. Essas duas situações são antes do julgamento, durante a instrução. Então, eu digo, bom, já é uma pista para saber qual é o conceito equivalente no outro sistema jurídico, né? E aí eu vou para o processo, o Código de Processo Penal, para ver o que é que o Código fala sobre isso. Aí o Código me dá algumas informações. O Código vai me dizer que é uma medida para conservar as provas, para impedir a pressão sobre as testemunhas e as vítimas, como também a família, para impedir uma manipulação fraudulenta entre a pessoa acusada e outros cúmplices, para proteger a pessoa
para garantir que a pessoa se apresente à justiça e para pôr fim à infração penal. Então, aqui eu já tenho uma ideia do fato jurídico que é objeto dessa detenção provisória. Eu já tenho uma ideia da situação jurídica desenhada aqui, que eu vou procurar essa mesma situação jurídica no outro sistema jurídico que eu vou comparar, não é? E qual é o nome que nesse outro sistema é dado? Então, a segunda etapa é exatamente essa etapa do direito comparado. Eu não vou mais procurar no direito comparado o conceito de detenção. Eu vou procurar primeiro qual é a situação jurídica que se assemelha a essa que o conceito do direito francês dá e qual é o nome que no direito de vocês dão a isso. Então, a gente vai ver. Então, eu encontrei, por exemplo, a expressão detenção no sentido, por exemplo, pena que consiste na prisão provisória. Eu encontrei posse ilegal, apossamento ilegal. Isso, inclusive, é do dicionário... não, é brasileiro mesmo, eu acho que é. E aí vem detenção também, em outro contexto, um dicionário jurídico. Uma pena imposta em sentença condenatória. Vocês vejam que no direito francês ele não fala de pena imposta, até porque a detenção provisória, ela é antes, né, do julgamento. Então, não está batendo muito com o que eu quero. Aí eu vou, então, o que é detenção no direito processual penal brasileiro? Então, ele vai dizer que fala de pena, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, a de detenção. Então, vejam que eu observo que a detenção, o termo detenção no direito brasileiro, ele se refere a uma pena condenatória. Então, já esse nome isolado, eu já não posso utilizar como equivalente de detenção. E aí, quais os elementos do conceito de detenção provisória? Então, eu vou esqueci a palavra em português, eu vou destrinchar todos os elementos essenciais que eu preciso procurar no outro sistema. Então, eu coloquei. E aí eu vejo que eu tenho 2 candidatos. Quais são os 2 candidatos no sistema brasileiro? Eu tenho uma situação chamada prisão temporária e eu tenho uma situação chamada prisão preventiva. Qual é a que realmente corresponde à detenção provisória? E todas as 2 são situações antes do julgamento, né? E aí eu vou ler prisão temporária, digo que é para o inquérito policial, no âmbito do inquérito policial, em alguns casos. Aqui tem os casos específicos. Depois eu vou ver o conceito de prisão temporária. E eu vou ver agora a prisão preventiva. E na prisão preventiva ele diz que não é só na investigação policial, mas também no processo penal. E é como garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, como prova, exige a prova da existência de crime. Aí eu vou para o conceito, ele diz que, basicamente, a ideia, uma vez encontrado indício do crime, serve para evitar que o mesmo atrapalhe o andamento do processo, que ameace as testemunhas, que destrua provas, que fuja, né? E que garanta a imposição da sentença, para que a sentença seja cumprida. Então, vocês vejam que essa situação se assemelha mais ao conceito de detenção provisória. E aí, chegando ao fim, que é a etapa onomasiológica, onde a partir do conceito eu vou encontrar a palavra, é que eu vou dizer que a solução que eu encontro para passar a mesma mensagem é que a tradução de detenção preventiva no sistema brasileiro é prisão preventiva, certo? Não é prisão temporária, nem é detenção simplesmente,
certo? E aí eu faço a tradução, que a família seja divertida, seja informada desde o início de sua prisão preventiva, de acordo com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, vocês vejam que, para concluir, esse método permite uma comunicação eficaz entre os juízes, no âmbito da cooperação judiciária, como também a comunicação eficaz entre o acusado e a vítima e o juiz, tá certo? Então, basicamente, o que eu quero dizer é que eu busco no outro sistema os elementos comunicativos que ele tem e a partir do referencial que o outro sistema tem é que eu passo a mensagem. Mas eu não posso passar a mensagem a partir do meu referencial exterior. Eu faço uma análise comparada, lógico-semântica, para encontrar o equivalente funcional. Então, eu agradeço, eu espero que vocês tenham entendido. E eu gostaria muito, mais do que falar, de ouvir vocês. E eu vejo que o professor Pablo quer falar. E, bom, agora é a minha vez de me calar. Um beijo e deixa eu parar aqui. Um beijo. Nada... Bom, tá rindo, né, Rafael? Bom, então fico à disposição. Quem quer falar? Professora Isabela. Você está com a Posso mão falar? levantada. Tá, se você pode comandar aí, e entre uma fala e outra também, os meninos podem colocar as perguntas que foram feitas no chat para lhe ajudar. Tá bom? Certo, eu gostaria. Mas então, você pode organizar. Tá bem, então vamos lá ouvir o professor Pablo, que pediu faz tempo. Queria inicialmente parabenizar a professora Tassiana pela belíssima explanação. A gente vê a preocupação realmente epistemológica, né, da investigação que é feita na França, nesse diálogo entre linguística e direito, mas, assim, me suscitou algumas questões que eu acho que pode ser interessante da gente criar um feedback. Não vou fazer necessariamente pergunta, mas levantar umas provocações. A primeira coisa é quanto à pretensão de cientificidade. Eu acho que, dentro do paradigma pós-moderno, depois da revolução linguística da filosofia, tanto a linguística como o direito não se encaixam na descrição de cientificidade. Então, a própria descrição do modelo de que o tradutor é também um intérprete já o coloca fora do âmbito de uma lógica formal por certeza das suas exposições. Então, tudo que é colocado não é colocado do ponto de vista da necessidade, mas da probabilidade. Não é? Então, isso já limitaria essa pretensão de cientificidade. Esse seria o primeiro ponto a ser colocado. O segundo ponto a ser colocado é que eu achei muito interessante a metodologia do ponto de vista da significação dos elementos processuais. Como você falou agora no final. Se você está usando um tipo de ação, se você está usando um tipo de outra ação, se você está usando um tipo de procedimento, outro tipo de procedimento. Mas isso é a superfície do discurso jurídico. É tipo o ponto de partida para começar a questão. O que me preocupa? O que me preocupa é que a estratégia discursiva dos advogados pode ficar severamente prejudicada no momento em que o tradutor, intérprete, escolhe um tipo de significação que ele vai julgar como a mais pertinente para a parte, mas isso pode, na língua do seu advogado, significar uma dificuldade retórica de persuasão. Nesse seguinte sentido, a gente sabe que, na prática, nós advogados trabalhamos com uma forma muito tênue de significação, ou seja, a gente vai sentindo o nosso auditório. Então, a gente joga uma expressão linguística, um conceito, a gente sente como o auditório ele é atingido por esse conceito, e se ele se mostrar um pouco refratário, a gente usa de estratégias retóricas, como, por exemplo, talvez eu não tenha me feito bem entender.
E essas nuances da persuasão, elas podem ser totalmente destruídas quando você traduz, né? Aí você se coloca, por exemplo, numa postura de neutralidade. Eu não posso trabalhar com o conteúdo da defesa. Eu só posso trabalhar com a estrutura linguística, ou seja, na superfície. Mas o que interessa à defesa é justamente a questão de fundo. Então, eu vejo aí um ponto, Tassi, muito interessante da gente começar a debater, que é o aspecto pragmático do discurso jurídico e como isso pode ser controlado por uma via metodológica. Mas vocês estão de parabéns. Eu acho que o caminho é esse aí mesmo e tem muita coisa sendo produzida. É um momento inicial, a gente sabe que a proposta é nova, como você mesmo disse, então vai ser dessa relação de argumentação e contra-argumentação que a gente vai melhorando o modelo. Vocês estão de parabéns. Sim. Obrigado. Perfeito. Muito bom, adorei as colocações. Essa problemática, ela poderia, talvez, ser mais propícia quando a gente fala de um debate jurídico, onde tem efetivamente a atuação do intérprete. Mas o que a gente tem trabalhado especificamente é que o tradutor, ele compreende o direito como texto, ele está trabalhando o texto a partir do momento em que ele toma, ele tem um limite, a hermenêutica do tradutor não é a mesma que da hermenêutica do advogado nem a do juiz. Ele vai utilizar parâmetros, e é a partir desse parâmetro, desse enquadramento, e a partir de dados lógicos e semânticos que ele vai construir ou como ele vai traduzir. Então, ele não tem muita liberdade. Então, o fato de colocar talvez uma expressão no lugar de outra é exatamente o que a gente não quer, é o que a gente quer evitar, porque senão vai muito pela subjetividade do tradutor, e ele não pode interferir, ele não escolhe qual o instituto ou o conceito que ele acha que é mais conveniente. Ele tem que ter a efetiva equivalência funcional. E aí que entra a teoria, a tradutologia, que nos dá instrumentos para que a gente possa encontrar esse equivalente funcional, ou seja, no outro sistema, qual é o conceito que tem a mesma função e que passa a mesma mensagem. E para isso a gente tem que ter essa metodologia que nos dá suporte. Então, essa questão é isso que a gente quer evitar. E tudo isso que você falou é exatamente o que a gente quer evitar. Para evitar exatamente que o tradutor, ao invés de contribuir, ele atrapalhe, né? E que ele venha trazer um conceito que vai se distanciar da origem lógico-semântica do conceito originário, né? Então, basicamente é isso. E a gente vê realmente aqui a perspectiva é muito mais linguística, compreender o direito como linguagem, né? Como linguagem, basicamente, e como utilizar da ciência linguística para nos ajudar na obtenção do sentido. O nosso objetivo é encontrar o sentido e compreender o ato do tradutor como comunicação, ato comunicacional, mas que ele é uma espécie de mandatário linguístico. Ele não pode interferir, ele não pode mudar, mas ele tem que encontrar, então, a fidelidade. Então, é o grande debate dessa nossa metodologia, como encontrar a fidelidade e a qualidade, guardando efetivamente o original, a mensagem, sem deturpar a mensagem original. Então, ele não pode ter essa contradição. Eu colocaria detenção e você colocaria prisão preventiva. Não. Todos os tradutores, nesse aspecto, devem encontrar a mesma resposta. Porque não existem dois conceitos no direito que possam um valer pelo outro. É como eu estava dizendo. Eu não posso dizer, eu posso chamar de posse e você pode chamar de propriedade. Não, ou é posse ou é propriedade. E para que seja ou posse ou propriedade, é porque tem elementos
que define referenciais. Então, é buscar esses referenciais que essa metodologia tenta nos dar esse suporte. É porque, infelizmente, não dá para a gente tudo abordar, mas eu anotei... Está ambientado aí no paradigma lógico-semântico. Vai sofrer as críticas do paradigma pragmático, né? Eu acho que desse debate aí é que a gente vai conseguir extrair bons frutos. Exato, parabéns. Exato. Mas eu gostei muito da intervenção e já anotei aqui para nossas conversas. Então, quem mais quer falar? Deixa eu ver. Tem alguém, eu perdi aqui. Bom dia. Cadê? Deixa eu ver aqui. Enquanto você localiza, Tassi, Gilvardo levantou a mão. Sim, então era ele mesmo que eu estava querendo. Então vamos passar para Gilvardo. Bom dia, pessoal. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar a doutora Tassiana pelo excelente trabalho. E, na verdade, a minha humilde colocação aqui é só para dizer que o seu trabalho é bastante relevante, porque acaba despertando para nós que somos pesquisadores, sobretudo para quem está em fase de elaboração de tese, na interpretação do que devemos colocar no nosso trabalho. Porque, por exemplo, quando vamos analisar os acórdãos ou jurisprudência, nós acabamos colocando uma tradução que, de fato, não era o que o jurista estava querendo falar. E isso eu achei fenomenal, porque, de certa forma ou de outra, quando eu estou pesquisando ou quando eu estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu coloco a minha perspectiva, quando na verdade não é, e sim o que de fato deveria estar ali. Então, assim, foi bastante rico, enriquecedor para nós que somos pesquisadores, essa questão. Isso é importante. Isso que você falou é muito importante também, como a professora Silvia falou, as 3 funções da tradução, né? Comparar, criar norma, comparar as normas e aplicar. Então, nessa parte do direito comparado, quando você faz uma pesquisa, onde você utiliza um direito comparado, é preciso realmente que a sua citação seja coerente. Então, essa metodologia serve também para que você veja, isso que eu estou dizendo, ter coerência, eu entendi bem, porque às vezes a gente coloca muito nas teses, eu peguei uma ideia, fulano falar isso, eu vou traduzir, mas não é bem isso que ele queria dizer. A gente até diz aqui, mas um autor disse, disseram que eu disse isso, mas eu não disse isso não, porque quando a pessoa vai interpretar e traduz, às vezes não entendeu, né? Então, é importante saber utilizar a tradução para também comparar o direito para a pesquisa, né? Então, muito obrigada e vamos ver agora quem mais. Bis e Manu, vocês fizeram aí a seleção, eu vi que vocês tinham botado o nome de algumas pessoas, como se elas estivessem em lista para falar. Se vocês estiverem com isso aí à mão e puderem ajudar, tá? Tem uma pergunta aqui de Mariane Pazos. Bom dia, professora. Como todos os tradutores não são juristas, seria interessante realizar a juntada também do documento original como forma de tentar evitar alguma falha no processo, como ocorreu no caso citado. Não, o documento original ele tem que realmente vir acompanhado. A tradução e o documento original eles têm que andar juntos. Não podem ser só a tradução. Mas o que eu quis dizer é que o juiz, quando ele vai ler a tradução, porque é exatamente o objetivo da tradução, é fazer que o outro juiz que não fala a língua do juiz que enviou o pedido, que ele entenda, né? Recentemente eu fiz a tradução de uma comissão rogatória, que é uma carta rogatória, onde deveria o sujeito aqui ser notificado da condenação que ele teve em outro país. E eu preciso tomar o cuidado, e nesse caso, efetivamente, eu tenho que observar o original, e o original ele segue para a pessoa, para a parte, juntamente com a minha tradução, e segue para o juiz, entendeu? Então é isso, tem que sair os dois juntos. Bom, quem mais? Tassi, eu vi logo no começo
que uma pessoa perguntou, você falou que existem cursos, não é? Direcionados, quando você falou da questão de o direito brasileiro, o direito comparado em geral, e você tinha colocado isso. E aí a pessoa perguntou se esses cursos eram que nível? No nível de mestrado, Não, se eram no nível de especialização? Aqui tem curso em nível de graduação, que é o curso de jurista linguista. Acho que tem em umas 3 universidades. Eu acho que tem em Poitiers, eu acho que é Limoges, se eu não me engano. Não, graduação é Poitiers, Limoges é nível de mestrado. E tem em Paris também, é curso de graduação de jurista linguista. Não é? E na Sorbonne tem em nível de doutorado e também Sergi Pontoise em nível de mestrado. Então, não são todas as universidades, como eu disse, porque é uma temática bem recente, mas é isso. O aluno que estuda a graduação no Brasil, eu acho que ele pode se candidatar a fazer um ano, 6 meses, pelo Campus France, numa formação dessa, não é? De jurista, linguista, como também é possível que a própria universidade ofereça, com um convênio com universidades francesas, especialização e algo do gênero, certo? Vê a lista, Bisa, aí se tem mais alguma coisa. Já encerrou. A última era essa, da Diana Cecília, que ela perguntou sobre esses cursos, se eram a nível de mestrado. Certo. Ótimo. Ok. E alguém mais? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Olha, e quando acabar, só por e-mail, que tá, se vai voltar para você. Vai ficar lá. Vai tomar uma taça de vinho hoje, não é, amiga? Para relaxar, né? Eu vou dizer, dar aula à distância, assim, e administrar a tecnologia, é bom. Mas é isso, eu acho que tem um colega que eu pedi para ele vir assistir, eu acho que ele não veio, danado, porque ele não fez nenhuma pergunta, ou senão ele não gostou da apresentação. Impossível. Então, cadê? Eu não sei se a Ailton está aí, mas ó, se ele tiver, apareça. Não, acho que ele não está. Vai ficar gravado, porque eu fiquei com raiva dele, porque ele não veio. Vai. Então, gente, se ninguém Ailton, quer... O Ailton não veio, mas estamos satisfeitos, viu, com a... ele não veio, ele perdeu. Ficou registrado. Perdeu. Eu vou verdade. bloquear ele, que ele não possa assistir depois. Tem essa opção. Então, gente, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente vai começando aqui nossos trabalhos de encerramento, não é, das atividades da manhã de hoje. Eu não sei, Tassi, se você deixou um e-mail para contato, alguma coisa assim, se não sequer gostaria de fazê-lo agora. Né? Se Eu vou deixar colocar no chat, por favor. Sim. Vou colocar. Certamente poderão surgir aí algumas questões. Normalmente é o que acontece depois, que a gente vai parar para amadurecer o tanto que a gente recebeu de informação, fazer algumas conjecturas, e aí vai surgindo ao longo do tempo. Certo. Agradecer, gente, a presença de todos vocês, perguntar e lembrar, né, se vocês preencheram o formulário de presença, isso é muito importante para a certificação de todos, tá? Lembrar também que hoje temos uma conferência à noite, tá? Que vai abordar a temática de saúde e dos objetivos do desenvolvimento, né, sustentável. Lembrar que amanhã também nós teremos a nossa última atividade, né, da mesa de encerramento, que é o nosso Cine, e que essa atividade necessita de uma inscrição prévia, tá, para poder haver a certificação. E dizer que nossos resumos, os resumos de vocês, estão todos na nossa página, né, no nosso canal do YouTube,
que vocês possam ir assistir também os trabalhos dos outros, porque a nossa ideia é a gente fazer esse intercâmbio, né, de ideias, que a gente possa observar o que é que está sendo pesquisado, como está sendo pesquisado, né, a gente poder abrir os nossos horizontes acadêmicos e lembrar que nós temos aí uma menção honrosa para os campeões de views, né? O ano passado a gente inaugurou aí essa premiação, essa certificação. Esse ano a gente mantém para os 5 primeiros trabalhos com mais visualizações, tá? E aí vocês vão, né, ingressem lá, se inscrevam no nosso canal e vão assistindo aí os vídeos. Lembrar também que assistir os vídeos e fazer uma quantidade de observações sobre eles é importante para a certificação, não é? Para os alunos de graduação que precisam dessas horas, a gente também vai estar fazendo isso, mas é necessário que vocês façam aí, de acordo com os termos do edital, assistam um número mínimo e façam um número mínimo de comentários. Então, eu convido vocês a fazer isso, tá? Eu queria só depois, antes de encerrar, dizer que a gente tem uma linha de pesquisa sobre a juritradutologia em parceria, né, com a Universidade de Pernambuco e uma linha de pesquisa no grupo DITRA, né, que é liderado pela professora Isabelle e professor Orlando. Então, é um grupo de pesquisa, é uma linha de pesquisa recente, porque foi o fruto exatamente dessa nossa aproximação, e devido a essa troca rica, que só tem a contribuir para a tradutologia, a juritradutologia, a gente pretende fazer outras atividades, mas assim, abrir também um edital para ver se tem pessoas interessadas para participar também da linha de pesquisa. Então, se tiver alguém que queira participar, eu penso notadamente a colega que também deixou uma mensagem, como ela está aqui, eu acho que ela... eu penso a colega Lígia, né, se ela quiser participar da linha de pesquisa, contribuindo com toda essa reflexão sobre a questão do direito à assistência linguística no âmbito dos presídios, né? Eu acho que vai ser muito interessante. Aqueles que queiram estudar sobre a questão do direito à assistência linguística para as minorias linguísticas, né? Como os índios, os estrangeiros, o direito à assistência linguística para os analfabetos, para os surdos mudos, o direito à assistência linguística como exercício do direito a acesso à saúde, né? Então, é tanta coisa, né? Que aqueles que se interessam, vai ser muito bom que a gente possa unir esforços para efetivamente desenvolver esse elemento que para a gente é inclusivo, né? Que permite que as pessoas efetivamente possam exercer seus direitos, né? Então é isso, eu agradeço a todos pela paciência, aqueles que não tiveram paciência, eu acho que já foram embora. Então, a gente também agradece mais uma vez a sua disponibilidade e a excelente aula. A gente adorou, eu particularmente adorei. Vou esperar aí virar filme para a gente ter o parte 2 em breve. Tá bem. Obrigada, Janaína, Felipe, Diane, a todos, e obrigada à equipe técnica, obrigada ao Gilvardo, e vamos lá. Obrigada também a Alisson e obrigada à professora Isabelle. Bom, já estou com saudade, mas a gente tem que fazer outra coisa agora, né? Vamos inventar mais uma coisa, que a gente vive disso, não é? Então, pessoal, um beijo grande a todos e todas. Muito obrigada por terem ficado aí até o final e até logo mais. Né? Até logo mais. Obrigada, Pablo. Até logo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.